De volta com o segundo bloco do 3 em 1, a gente fala agora sobre o caso que mais repercutiu neste final de semana. Uma policial militar acompanhada de sua filha de 7 anos, essa policial reagiu a um assalto em frente a uma escola no bairro Jardim dos Ipês, em Suzano, na manhã do último sábado. O ladrão morreu. Quem nos assiste pelo YouTube pode inclusive ver as imagens, né, da câmera de segurança do local. A cabo Kátia da Silva Sastre, de 42 anos, estava de folga quando disparou 3 vezes contra o assaltante. A ocorrência se deu por volta das 8 horas da manhã. Mães e crianças pequenas aguardavam a abertura dos portões da escola particular Ferreira Master quando foram abordadas por um rapaz com um revólver calibre 38. Enquanto ele revistava um funcionário do colégio, a policial sacou a sua pistola e o atingiu com tiros no peito e na perna. A policial foi até ele, virando de bruços com o pé e rendendo para até a chegada do socorro médico e também o apoio policial. O caso repercutiu muito, né? Porque as imagens realmente são muito fortes. Vera Magalhães, o que você achou desse episódio? A reação foi excessiva, não foi? Ela agiu corretamente? O que você pensa a respeito? Patrick, eu já falei disso aqui no Jornal da Manhã e o mundo das redes sociais veio abaixo como se eu tivesse defendido o ladrão, criticado a policial, etc, etc. O que eu fiz foi uma observação que a mim parece bastante óbvia. Deu certo a ação, mas poderia ter resultado numa tragédia. Havia muitas crianças na cena, a distância de pouquíssimos metros do local, da própria policial, do bandido. Ela acertou, mas poderia ter errado, ele poderia ter revidado e poderia ter havido uma tragédia. Eu acho, portanto, que não é desejável, não é motivo para ninguém louvar, ninguém comemorar, ninguém celebrar, como eu vi acontecer desde ontem. Houve aí uma explosão de júbilo nas redes sociais por algo que não é desejável. E aí, quando você faz qualquer tipo de restrição que não seja o binário apoiar ou rejeitar, as pessoas caem na sua vida. Vieram comparar a mim e a Leonardo Sakamoto. Não existe uma única ideia em que eu e Leonardo Sakamoto coincidamos. Não há. A Vera defendeu o bandido. Não falei isso. Não existe isso na minha fala, assim como não existe na minha fala de agora. A Vera, se fosse com o seu filho, se fosse com o meu filho, eu ia ficar profundamente abalada de ver um tiroteio, um bang-bang, um faroeste caboclo na frente da escola do meu filho. Eu acho que isso não é o ideal de civilização de ninguém. Ela fez o que um policial é treinado a fazer? Certamente. Existe isso nos códigos de conduta. O policial tem de praticar a defesa, mesmo que não esteja em serviço. Ela recebe treinamento para isso. Tudo isso é verdade. Só que não é descartado a possibilidade de dar um problema e, em segundo lugar, matar o bandido, dar 3 tiros a queima-roupa e matar o bandido, não é o que nem a polícia recomenda que seja feito nesses casos. Eles têm campanhas atualmente para baixar o índice de letalidade da Polícia de São Paulo, que o ano passado foi o maior que houve. Este ano já está diminuindo, já tem um índice 17% menor do que o de 2017. Portanto, está dentro da orientação do comando da Polícia Militar baixar o índice de letalidade em ações policiais. É só isso, não existe defesa de bandido nenhuma. Eu sou uma que sou contrária a indultos, já falei isso aqui. Sou contrária a indultos como o do Dia das Mães, que resultou na saída de um bandido que invadiu a casa de um policial federal e lá deu errado. O delegado da Polícia Federal foi assassinado numa troca de tiros com os bandidos. Isso não é desejável. Não é esse o estado que ninguém quer, não é essa cidade que ninguém quer, em que bang-bang acontece no meio da rua ou na casa das pessoas, só isso. Carlos Andreasa, o que você achou desse episódio, a reação da policial, o que você pensa a respeito? Considero a ação correta, impecável da parte da policial. Havia 2 possibilidades ali, considerando que ela é uma policial, ela é uma militar 24 horas por dia. Um indivíduo vem armado, ostensivamente apontando contra adultos e crianças, numa distância segura para que ela, policial, mirando no tórax, como fez, imunizasse, porque se trata disso, imunizasse, desarmasse o criminoso. Ela não age primordialmente como ninguém
na polícia militar, nas polícias, são treinados para isso, para matar obrigatoriamente. Agiu para neutralizar o indivíduo. E ela conseguiu. Né? Ele só veio a morrer depois, no hospital. E nós preferíamos que tivesse sobrevivido. Então, essa primeira possibilidade, a quente, decisão rápida, numa distância segura, ela agiu e neutralizou o indivíduo. Qual era a outra? Não fazer nada. E deixar com que o cara, supondo que fosse apenas um ladrão, um assaltante, revistasse as pessoas e, fazendo isso, encontrasse a arma dela ou o distintivo. E aí nós saberíamos, aí com certeza, nós saberíamos o que aconteceria. Então, a decisão foi perfeita, rápida, muito difícil, impecavelmente, sem outras vítimas, senão aquele que se colocou em posição de risco. Infelizmente, o bandido. Lamentável, no entanto, foi a atitude do governador de São Paulo, Márcio França. São coisas diferentes. Expondo, inclusive, a policial, cuja identidade não era conhecida. Agora todo mundo sabe quem é ela. Colocando-a, aí sim, em risco. A policial. Não só isso. Tem mais. Capitalizando politicamente em ano eleitoral, um feito normal, ela não é heroína. Ela é uma agente pública, uma policial militar, em perfeito cumprimento de seu dever. Ela educa nesse sentido. Só para a gente entender, eu já passo para você, Madu, que no domingo o Andreasa se refere ao governador, né, o Márcio França, ele entregou flores à PM em um evento na Zona Leste, né, foi cumprimentá-la segundo ele, pela destreza, técnica e coragem. E hoje, em Araçatuba, ele diz que quem ofender a farda da Polícia Militar, ofender a integridade policial, está correndo risco de vida, foi o que ele disse agora à tarde em Araçatuba. Ô Marcelo Madureira, o que você pensa a esse respeito? Você acha que a reação da policial foi correta, foi excessiva? A tua opinião sobre esse fato que continua repercutindo muito? A primeira coisa que eu deixar bem claro é que eu não defendo o crime nem defendo o criminoso. É um fato. E a segunda coisa é de se lamentar a gente estar discutindo esse assunto aqui. É de se lamentar a gente viver num país que é campeão mundial de homicídios, um país que praticamente dominado por facções, por criminosos, onde um bandido vai às 8 horas da manhã assaltar na porta de uma escola, né, crianças e mulheres indefesas, né, e faz isso armado, né, assintosamente, 8 horas da manhã. Esse é o país que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade absolutamente selvagem, né, porque, por outro lado, se comemora, né, a resposta selvagem a uma atitude selvagem. Pode ser um pouco exagerado eu ter chamado até de selvagem a atitude da policial, mas eu vou dizer para você, e esse foi o assunto do almoço do Dia das Mães ontem lá em casa, eu examinei várias vezes o vídeo. O Andreasa, ela não agiu de maneira absolutamente, rigorosamente impecável, não, porque ela, logo depois de disparar, ela dá as costas para o ladrão. O ladrão continuou de posse da arma. A sorte, no caso, é que o ladrão era literalmente um pé de chinelo, estava com 38, ela estava com a pistola automática. E o ladrão, aparentemente, se fosse um ladrão profissa, um ladrão realmente cascudo, ele teria reagido e atirado. Provavelmente na direção dela, né? Mas ela dá as costas, claramente, que é um erro crasso. Eu que não sou especializado nisso, sei. Ela deu as costas. O tiro não foi um tiro letal. Não foi, tanto que ele continuou absolutamente... depois ela se aproxima, ela chuta a arma, né, e recolhe a arma do bandido, do meliante. Quer dizer, não foi. Ela fez ali, eu reconheço, você tem que ser muito rápido. Agora, há uma circunstância ali muito grave. Era um ladrão armado, tá certo que era um 38, ela tinha uma pistola, né, uma pistola automática. É uma vantagem. Mas havia crianças, havia mulheres, havia uma situação cheia de gente. Podia homens, enfim, um montão de gente em volta da linha de tiro. E isso por outro lado, realmente, é verdade, Andreasa. Se ele prosseguisse
roubando as pessoas, tirando as coisas, descobrisse que a moça era uma policial, ele provavelmente a liquidaria na mesma hora. Pelo menos aqui é o protocolo da bandidagem no Rio de Janeiro. Isso é fato. Então, é difícil você ficar defendendo, são tantos aspectos, essa outra coisa, essa exposição exagerada, colocando a vida da policial em grande risco, porque provavelmente esse camarada aí é ligado ao PCC, senão ele não estaria, né, entre aspas, por favor, exercendo a sua profissão às 8 horas da manhã, ele deve pagar lá, né, a mensalidade, né, isso para a bandidagem não é bom, né? Essa profissional, essa policial corre risco, né? Concreto, real, eu temo por ela. Agora, é aquela história, eu não defendo, eu não estou aqui para comemorar, eu não comemoro de maneira nenhuma essa façanha dessa policial, né? Por esse fato, havia gente, é uma avaliação difícil, é da hora. Eu concordo, mas não se pode ficar comemorando. O que se deve é lamentar viver num país em que isso ocorre na porta de uma escola. Isso é inaceitável, isso é absolutamente selvagem. Isso mostra a que ponto nós chegamos no Brasil. Isso não é para comemorar, isso é para se lamentar profundamente. Eu não falei sobre a questão do Márcio França, queria falar também. Ele claramente está numa ofensiva para se dissociar daquela imagem de um político de esquerda que o João Dória procurou cravar nele e que ele é deletéria e que é ruim para suas pretensões. Ele é alguém que faz pesquisas diariamente e está querendo colar no prestígio da PM, colar num tema que é muito caro aí às pessoas e que está na ordem do dia, que é a segurança pública, e aí faz essa exploração absolutamente, para usar o termo do Andreasa, cafona e bastante populista de algo que é grave. E só para finalizar, eu queria convidar o ouvinte do 3 em 1, nosso telespectador, porque isso aqui é uma televisão, a uma reflexão. Não é porque a pessoa discorda daquilo que você pensa, que ela é um vagabundo, um defensor de bandido, merecia que acontecesse com a sua filha. Isso é barbárie. Taxar as pessoas dessa maneira, pelo simples fato de apontar algumas restrições a algo no que você acredita, é contribuir para um pensamento binário, polarizado, um fla-flu que não ajuda em nada, que não é esclarecedor, que não é produtivo para o Brasil, que leva a enganos, que leva a mistificações, das quais a vítima, ao fim e ao cabo, é quem promove o fla-flu. Vamos abrir a cabeça? Talvez a pessoa tenha razão. Não, talvez... o Andreasa fez uma série de ponderações, eu não sou nenhuma especialista em tiro, com as quais eu concordo, posso concordar. Que a policial, uma vez exposta àquela situação, talvez não tivesse outra saída, não tivesse outra conduta a adotar. Porém, eu não sou partidária do toma lá da cá, não sou partidária da lei de talião, de olho por olho, dente por dente. Vocês jamais vão me ver nas redes sociais comemorando, morreu esse, morreu aquele, porque não é essa a minha pauta. Eu não trabalho dentro das balizas barbárie, eu trabalho dentro das balizas da civilização. Vai lá, Andreasa, para nossa parada, vai lá. Para complementar apenas que aqui, só para que não tenha nenhuma dúvida, ninguém comemorou a morte do sujeito. Não, óbvio, eu estou falando da reação das redes e eu concordo com você. Não, claro, não. De modo geral, só para concluir que não houve nenhuma comemoração e que, de fato, no mundo real, às vezes, em situações extremas, as pessoas são colocadas em situações como essa policial se colocou. E teve que tomar uma decisão rápida e foi bem sucedida. Não se deve repetir isso diariamente, sobretudo se você não for um policial, mas ela acertou. Ponto.